Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O debate está no ar, ao vivo no Facebook do Futura, se hoje for quinta-feira. Ou na tela da TV, o nosso programa é toda terça, às 9 da noite. E a qualquer hora que você desejar, estamos lá no Futura Play. Pois é, estamos em múltiplas plataformas, acessando conteúdos da rua, do trabalho ou do conforto de casa. Mas quando a gente assiste, escreve, compartilha, quais são as informações que estamos cedendo e para onde vão esses dados? Esses foram alguns dos temas debatidos no 13º Fórum de Governança da Internet, promovido pelas Nações Unidas lá em Paris, na França. Os nossos convidados aqui no estúdio hoje, a Luísa Lobato e o Luan Fergus, estiveram no evento e repercutem conosco as principais preocupações na regulação da internet e das tecnologias de comunicação. E se você é daqueles que está online o tempo todo, conferindo perfis nas redes sociais, ou não, se você não gosta de tanta exposição, mas costuma ceder o número do CPF, por exemplo, na hora de uma compra na farmácia ou no supermercado, fique conosco na próxima hora que o nosso programa interessa sim a você. Bom, a gente vai analisar aqui como o uso de todos esses dados influenciam governos, sociedade civil e setor privado. Então, para começar essa discussão, vamos conferir uma reportagem da nossa equipe sobre a preocupação de muitos países com as ameaças cibernéticas. Vamos ver. Ameaças cibernéticas foram um dos principais assuntos no Fórum Global. A preocupação se traduz em números. Mais de 7 milhões de dados foram expostos em vazamentos nos últimos 8 anos, de acordo com um relatório global publicado em 2017 por uma das maiores empresas de software e aplicativos de antivírus. No Brasil, quase 121 milhões de ataques cibernéticos foram registrados só no primeiro semestre desse ano, de acordo com o 4º Relatório de Segurança Digital no Brasil, do Laboratório Especializado em Cibersegurança da PSAFE. Também foi discutida a influência crescente da internet e das redes sociais nas campanhas eleitorais, como nos Estados Unidos, no referendo do Brexit e agora no Brasil. As discussões devem dar ajuda aos governos e instâncias políticas numa melhor regulação da internet e das tecnologias de comunicação e informação. Muito bem, quero já começar dando as boas-vindas, então, a Luísa e o Luan. Obrigado pela presença com a gente aqui no estúdio hoje para a gente falar desse assunto que interessa a todo mundo. Eu já começo o programa aqui com o celular na mão, porque é isso, né? Não tem como mais nos sentirmos online e offline. E eu quero saber, primeiramente, da Luísa Lobato, pesquisadora do Instituto Igarapé. Luísa, você esteve pela segunda vez no fórum, né? A gente abriu o programa aqui falando desse evento lá na França. Como é que você acompanha? Quais foram as agendas de discussão que você destaca que impactam mais aqui no Brasil? Muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Uma boa tarde a todos, né, que estão acompanhando. Bom, realmente quando a gente para e fala sobre o Fórum de Governança da Internet, a gente está falando de uma série de temas, né, que são pertinentes ao uso, né, dessa plataforma, dessa rede, né, e que muitas vezes a gente não para refletir a respeito. Então, dentre os temas, né, que eu acompanhei muito de perto, estão os debates sobre segurança cibernética, né, sobre questão de ataques cibernéticos, vazamentos de dados e naturalmente a discussão sobre proteção de dados. Uhum. Esse assunto interessa a todos, como você bem disse, a gente até conversava um pouquinho antes de iniciarmos o programa, que muitas vezes a gente não vê tanta informação circulando, ou mesmo parece que só quando tem um grande escândalo, né, que a gente para pensar e prestar atenção realmente em como isso faz parte do nosso dia a dia. O Luan Fergus está aqui com a gente também, é membro da coalizão Direitos na Rede, que une organizações da sociedade civil, ativistas e acadêmicos em defesa da internet livre e aberta no Brasil. Você esteve já 4 vezes no fórum, é isso? Sim, essa é a minha 4ª vez. E como é que você vê, como é que tem avançado essa agenda da coalizão no evento? Então, a sociedade civil brasileira, ela sempre foi muito ativa nos debates de governança na internet. No Brasil, por exemplo, a gente tem um comitê de gestor da internet no Brasil que existe há mais de 20 anos. E a sociedade civil brasileira foi muito importante, não só na criação do CGI, mas também com o fortalecimento das políticas públicas de internet no Brasil. Uhum. E a gente vê que nesse fórum, a sociedade civil brasileira sempre foi muito ativa e é sempre muito bem referendada por todas as políticas nacionais que a gente criou e vem sendo criadas e têm sido criadas nos últimos anos. A gente tem como exemplo o Marco Civil da Internet, a nova Lei de Proteção de Dados Pessoais que foi aprovada esse ano,
a gente tem várias políticas de acesso e acessibilidade também, que foram pautadas não só pela sociedade civil, mas também pela sociedade civil, pelos membros da Coalizão de Direitos na Rede, que também atuam em parceria não só entre as organizações da sociedade civil, mas com organizações do setor privado, com o próprio governo, porque essa é uma característica muito importante não só do Fórum de Governança na Internet, mas da internet como um todo, que ela funciona de forma multissetorial. Ela só funciona se todos os setores estiverem bem integrados, se todos tiverem um direito a estar na mesa e debater em pé de igualdade. Pois é, mas nesse sentido, quando a gente pensa, né, numa rede mundial, com tantas diferenças em legislações locais, como é que você vê esse sentido de fato, a gente conseguir ter uma comunicação que atenda aí essas diferentes demandas, tanto do setor público como privado, de realidades tão distintas? Então, na questão de internacionalização, a gente vê muito a força dos grandes players de mercado, os grandes provedores de serviço, como as grandes redes sociais, que tentam universalizar as regulações com os termos de uso, ou seja, o termo de uso que funciona no Brasil é o mesmo que funciona na Índia, na Europa, sendo que os países têm características próprias e muitas vezes entram em conflito com esses termos de uso que não levam em conta as realidades nacionais. Uhum. Então, a gente tem que botar esse pessoal para conversar, sentar com eles. E muitos estão dispostos agora, depois de tantos escândalos, depois de tantos problemas, eles perceberam que não é possível ter uma atitude muito unilateral quando se diz respeito à internet. Então temos que colocar todo mundo na mesa. A sociedade civil, a academia, o setor privado e o governo, que por muitos anos também tiveram ali ao debate. Pois me ajudem aqui a gente tentar pontuar alguns escândalos. Se a gente parar para pensar nos últimos 5 ou 10 anos, por aí, a gente teve o quê? O Wikileaks, né, o vazamento de informações, foi o grande caso conhecido pelo nome do Edward Snowden. A gente teve que mais? Cambridge Analytica, ano passado a gente fez até debate aqui falando sobre isso também, relacionado ao Facebook. Que outro caso a gente pode citar recente também? Eleições dos Estados Unidos, que também teve o uso da internet. No Brasil também. No Brasil também. Então, na verdade, tem uma série aí de fatos acontecendo que estão, de fato, mudando aí muitas vezes o rumo da nossa realidade, da nossa vida, e que a gente tem que parar para pensar que está diretamente ligado ao controle ou à falta de controle, né, dessas formas de utilizar a internet, Luísa. É isso mesmo. Na verdade, assim, eu vejo o escândalo de 2013, né, o escândalo do Snowden, como um grande divisor de águas, né, da história recente da internet, né, quando você para e pensa sobre o caminho que vinha sendo trilhado até então, né, expõe, na verdade, que a infraestrutura da internet como algo que não necessariamente era o que se imaginava, era que, na verdade, você vê como o Estado tinha criado todo um aparato de vigilância, né, para vigiar não só seus adversários, mas para vigiar seus parceiros comerciais também. Lembrando que uma série de governos foram investigados, inclusive o Brasil, o governo brasileiro, o governo alemão. Brasil e Alemanha, naquela época, até foram à ONU, né, passaram uma resolução muito importante sobre privacidade naquele período, né, tentando reforçar, né, a importância desse valor para a internet, para a rede de uma forma geral. Esse foi um escândalo divisor de águas. E agora o que a gente vê acontecendo, pelo menos assim, do meu ponto de vista, o que a gente vê nesses escândalos mais recentes, a Cambridge Analytica, talvez esse momento, ou esse outro talvez divisor de águas, é o uso, né, da rede, de novo, talvez por estados, mas também por atores privados, para ter influência em processos políticos domésticos, né? Então, como essa rede também acaba servindo a essa finalidade, né? E como é importante você avançar determinados valores, né? Para pensar o ecossistema da rede. Então, privacidade sendo um desses valores, segurança, quando você pensa em segurança dos sistemas também sendo um valor, né, importante para serem avançados nesse sentido. Sem dúvida. Bom, na abertura do Fórum de Governança da Internet, que a gente mencionou aqui, o presidente da França, Emmanuel Macron, usou seu discurso para anunciar uma parceria com uma das maiores redes sociais do mundo, como a gente vai ver aí no destaque da redação. A ideia é combater o discurso de ódio e, a partir do primeiro semestre de 2019, funcionários da empresa americana e do governo da França vão trabalhar juntos
juntos para criar propostas concretas diante desse problema. No discurso na Unesco, Macron ressaltou a importância da comunidade internacional encontrar uma maneira adequada para regular a internet e garantir o seu uso. Aí eu pergunto aqui para a Luísa e para o Luan também, o que o governo francês sinaliza com esse posicionamento? Regular a internet pode significar 1 milhão de coisas. O que vocês acreditam que ele quis dizer com esse posicionamento, Luísa? Bom, do ponto de vista geopolítico, é uma mensagem bastante clara, né? A Europa, a França, por um lado, e a Europa, de uma forma mais ampla, se posicionando como uma terceira via aos modelos que o próprio Macron identificou, né, no discurso dele como um modelo extremamente libertário, né, de governança da internet, que seria o modelo californiano. E um modelo de vigilância e controle muito mais forte, que seria o que ele identificou como o modelo chinês, né? Então, o que o Macron vai se apresentar é uma terceira via. Nós vamos regular a internet, ou seja, nós vamos respeitar o ecossistema da internet, mas nós vamos também fazer com que valores que nós consideramos importantes, né? Ele fala sobre proteção de direitos humanos, respeito à lei, né? O que ele chama de uma internet regulada, né? Nós vamos fazer com que é importante para a gente, é importante avançar esse tipo de visão, né, sobre a internet, mais do que simplesmente uma visão que deixe que qualquer conteúdo se difunda, né? Ele fala muito sobre a questão de regulação de conteúdo, que foi um tema interessante do discurso dele, né? E, por outro lado, também nós não podemos criar um ambiente de vigilância constante. Então, tentar encontrar um equilíbrio, pelo menos foi o que pareceu ter identificado nesse discurso dele. E o discurso dele foi bastante, acho que histórico, não só para o GF, mas para a governança da internet, porque foi um discurso muito longo, não foi um discurso de abertura que todos esperavam que ia ser um discurso protocolar. Boas-vindas somente. Não, foi um discurso de 50 minutos, abordando pontos-chave da governança da internet, muito bem centrado, muito bem estabelecido. Ele tinha muitas fontes boas, quem escreveu o discurso dele estava muito bem atualizado, e você percebe que ele quer ser essa terceira via. E uma coisa que me preocupa, não me preocupa, mas eu fico meio tenso, é que esse é um papel que o Brasil poderia estar exercendo nesse momento. Essa pergunta eu ia fazer para vocês também. Qual é o papel do governo brasileiro nesse momento? Sim. O Brasil até já sediou esses encontros. Sim, né? O Brasil já sediou 2 vezes o encontro, e o Brasil é líder nas discussões sobre governança da internet, tanto porque sempre foi líder nas discussões de políticas públicas para a internet no âmbito nacional. A gente tem o Marco Civil da Internet, que foi construído de maneira colaborativa. E que é uma das legislações, né, muito aí, discutidas e elogiadas mundo afora. Eu estou há 4 anos indo no IGF, todo ano todo mundo fala muito bem do Marco Civil da Internet, porque é uma legislação muito bem elaborada e muito bem construída. E aí a gente lembra do caso do Snowden. O Brasil foi um dos países, não só porque foi vigiado, mas foi um dos países que deu uma resposta muito dura e muito centrada ao também, quando aconteceu o vazamento de dados, a presidenta Dilma, na época, chamou uma conferência no Net Mundial para debater esses tópicos, paralelo ao IGF, e que foi muito bem recebido. E lá ela promulgou o Marco Civil da Internet. E você vê que o governo brasileiro, dos últimos anos para cá, o primeiro que eu fui foi em 2015 em João Pessoa, no Brasil, você vê um declínio da participação do governo brasileiro nesses espaços em que era protagonista. Ou seja, ao invés do Macron ter feito esse discurso, poderia ter sido alguém do governo brasileiro perfeitamente, porque o governo brasileiro tem um histórico de poder e um histórico de... Ele tem uma posição privilegiada no debate de governança na internet, uma posição respeitada, e que nos últimos anos a gente tem visto uma decaída. Mas o governo brasileiro não é representativo de toda a comunidade brasileira da internet. Como eu falei, a comunidade civil brasileira é muito forte e muito bem presente, bem como o Comitê de Gestão da Internet no Brasil. Luiz, aqui que a gente perde, então, e o governo brasileiro não se posicionar ou talvez perder um terreno, como o Luan menciona? Eu penso que é uma oportunidade muito grande de negociação, né? Talvez seja interessante voltar a focar, né, nos debates sobre governança da internet, até para se posicionar enquanto um líder global nesse campo, né? Principalmente essa questão de, né, você mostrar para o mundo que, olha, a gente está levando esse debate a sério, a gente está criando um modelo, a gente está propondo um modelo de internet independente dos modelos que existem aí, o que é muito interessante você trilhar um caminho diferente, né, do que está sendo proposto, né, a fim de melhorar, né, o que está
que está na mesa, né? Então, por exemplo, seria muito interessante realmente ver um representante do governo falando lá no fórum e defendendo essa terceira via, como o Luan falou. Então, eu penso que essa oportunidade de negociação, essa oportunidade de se posicionar no sistema internacional enquanto um ator, um player relevante, é o que está em jogo, né? Bom, enquanto as discussões ocorriam lá na França, nos Estados Unidos, uma reportagem do jornal do New York Times trouxe detalhes inéditos sobre o uso irregular de dados dos usuários pelo Facebook. Um dos efeitos da publicação foi a queda em 3% das ações da empresa na Bolsa de Nova York. E diante dos novos desdobramentos do escândalo da Cambridge Analytica, que a gente até já mencionou aqui, o Mark Zuckerberg, criador da maior rede social da atualidade, promoveu uma teleconferência para se explicar. O repórter Rodrigo Trindade, do UOL Tecnologia, participou desse evento e traz mais detalhes para a gente. Vamos conferir. O Mark Zuckerberg, o CEO do Facebook, realizou uma teleconferência internacional em que ele anunciou pela primeira vez que o Facebook vai usar um comitê externo de apelação a casos, por exemplo, de você reclamar de algum conteúdo que foi publicado lá e do Facebook não ter derrubado. Essa pessoa vai poder recorrer a esse comitê externo e daí, quem sabe, esse conteúdo pode ser derrubado ou, no caso contrário, se foi um conteúdo seu que foi derrubado e você julgou injusto, esse comitê vai poder julgar se isso daí foi realizado da maneira incorreta pela rede social. Foi um dos anúncios realizados pelo Zuckerberg. Ele deu explicações sobre as políticas da rede social referentes a fake news e todo esse combate a discurso de ódio, bullying e outras coisas que acontecem dentro da plataforma. Eles disseram que é uma luta que não tem fim, a função deles é ir atrás das pessoas que violam as regras internas do Facebook. E para isso eles anunciaram também que vão continuar investindo cada vez mais em inteligência artificial para essa moderação de conteúdo. Claro que algumas coisas ficam meio complicadas, né? Por exemplo, discurso de ódio ou bullying, que são coisas que têm nuances da linguagem, né? Você pode, enfim, tá brincando com um amigo seu em um contexto, mas dependendo de outro contexto, isso pode estar sendo usado para atacar alguém, enfim. É difícil uma máquina notar a diferença dessas coisas. Desde 2016, eles tiveram muitos problemas de imagem pública, que a gente chama de relações públicas, por causa do escândalo de Cambridge Analytica e hacks russos, enfim. Eles querem ser mais transparentes. Então, assim como eles fazem relatórios trimestrais para seus investidores, para saber como estão as finanças do Facebook, quanto eles estão lucrando, quantos lucraram em cada ano e tal, eles vão fazer relatórios trimestrais de transparência, de quantas contas foram derrubadas, como foi a atuação do Facebook nesse período. Assim, esse é o discurso do Zuckerberg. Ele quer que o Facebook seja uma plataforma mais agradável para as pessoas navegarem, conversarem. Então, ele não quer, por exemplo, que conteúdo sensacionalista ganhe destaque. Ele quer, usando tecnologia, também diminuir o alcance desse tipo de conteúdo. Muito bem, obrigado, Rodrigo Trindade. Quero registrar também nosso agradecimento ao portal UOL, que liberou a participação do Rodrigo aqui no nosso programa. Bom, antes de eu engatar a próxima pergunta, quero lembrar que a gente está ao vivo no Facebook do Futura, já que estamos falando da rede social. Se você está acompanhando a gente pela web nessa quinta-feira, pode mandar aqui seu comentário, sua pergunta, sua dúvida. A gente já tem aqui algumas mensagens que eu vou registrar. A Silvia aqui nos dando parabéns pelo assunto abordado, dizendo que foi exatamente a questão do Enem. De certa forma, a gente está aqui repercutindo também o que está aí, o que fez parte, né, das redações dos candidatos ao Enem. Também o Sérgio Moreira dizendo que praticamente ninguém lê os termos de uso, né, que a gente comentou aqui no comecinho do programa. Tem essa questão também, a gente vai lá, quer muito participar das plataformas, acessa, dá o clique ali, mas sem saber de fato o que a gente está cedendo em troca, né, pelo uso dessas plataformas. A gente pode dizer que são muito parecidas ou são específicas. Lua, o que você acha em relação aos termos de uso das grandes redes sociais que a gente tem atualmente em atividade? Eu sou pesquisador da FGV e lá a gente fez uma pesquisa em que analisamos 50 termos de uso das principais plataformas de internet. E uma coisa que a gente descobriu é que os termos de uso são escritos dessa forma
dificilmente, com essa finalidade, para as pessoas não lerem mesmo e para serem de amplo escopo, ou seja, para qualquer atividade dentro daquela plataforma seja abrangida dentro do termo de uso. Só que muitas vezes é um termo de uso muito técnico, até para quem tem formação técnica, jurídica, para ler um termo de uso é muito complicado. E muitas vezes o termo de uso não está disponível no idioma local, por exemplo. A gente teve dificuldade de encontrar muitos termos de uso em português, boa parte deles estavam em inglês. E a gente vê muitas questões, por exemplo, de liberdade de expressão, privacidade, o devido processo legal de você contestar uma decisão da plataforma contra você, que são questões muito complicadas e muito díspares. A configuração de poder é muito diferente. O usuário tem uma posição muito menos privilegiada do que a da plataforma. E aí você vê o jornalista da UOL comentou sobre como o Facebook quer alterar isso e como eles querem priorizar outros tipos de conteúdo. Só que você percebe que isso vai totalmente de encontro ao modelo de negócio deles. Não faz sentido eles não quererem conteúdos sensacionalistas. Não faz sentido eles não quererem conteúdo que gere buzz, que gere likes, que gere raiva, que gere instintos primitivos nossos. Então, assim, alguns meses atrás saiu uma matéria... Isso só explicando para quem está em casa o porquê que é importante para a empresa, porque é o tempo que você gasta naquela plataforma, isso, querendo ou não, reverte em dinheiro para a empresa, né? Sim, sim. E aí tem uma matéria que saiu recentemente que fala de 10 anos de desculpas farrapadas do Facebook. E aí você vê que sempre que acontece algum escândalo, eles sempre tentam usar medidas paliativas, mas no fundo, eles não têm interesse em mudar de forma radical o modelo de negócio deles, que é um modelo que vem funcionando. Por exemplo, você falou que o Facebook perdeu na Bolsa de Ações 3%, mas eu acredito que em médio prazo eles vão recuperar isso rapidamente. Sem dúvida. Bom, outro tema que movimentou as discussões do Fórum Global da Governança na Internet foi a desinformação e as chamadas notícias falsas, né, que muito tem repercutido por aí. Uma pesquisa recente do Instituto Ipsos mostrou que, dentre 27 países, o Brasil era o que concentrava o maior percentual de pessoas que já acreditaram que um boato era verdade. E a partir desses dados, eu quero trazer então mais um ponto para o nosso debate, que é a relação entre as informações compartilhadas nas redes sociais e o analfabetismo. Então, para isso, quero dar as boas-vindas a Ana Lima, que conversa agora conosco. Ana, muito bem-vinda ao nosso debate. Você que é pesquisadora responsável pelo indicador de analfabetismo funcional. Então, já engato para você a pergunta. A gente sabe que o mais recente relatório, né, do INAF mostrou que 3 em cada 4 brasileiros considerados analfabetos funcionais com contas no Facebook compartilham textos escritos por outras pessoas. Então, como é que a internet, na sua opinião, amplia a necessidade da alfabetização plena da população para entender de fato o que está sendo compartilhado? Bom, boa tarde a todo mundo. Prazer estar aqui com vocês, trazer esse tema para falar, digamos, de um outro tipo de hardware, que é o ser humano, e um outro tipo de software, que é o alfabetismo, que faz com que essa combinação dessa máquina cidadã funcione nesse contexto tão desafiador, né? Que é o da interação com todas essas plataformas possíveis. Como você antecipou, Cristiano, a gente vem estudando esse fenômeno do alfabetismo funcional e a gente prefere chamar de alfabetismo e não de analfabetismo, até para ver a metade do copo cheia, né? E vendo que só por volta de, hoje em dia, 70% dos brasileiros podem ser considerados alfabetizados funcionalmente. Os outros 30% ou realmente não têm habilidade nenhuma competência no universo da leitura e da escrita, que já é um número, proporção menor, ou tem um nível tão rudimentar, tão precário, tão limitado da leitura, da escrita, da compreensão desse universo numérico, que a gente pode considerá-los, então, como analfabetos funcionais. E hoje, esses dois grupos somam aí 29% dos brasileiros entre 15 e 64 anos. Se você pensar, é um número assustador, né? De pensar que quase 30% dos brasileiros nessa idade adulta, que é uma idade produtiva, a idade que está tomando decisões, seja no âmbito pessoal, familiar, seja no âmbito empresarial ou no âmbito da cidadania, tem de fato essa grande limitação, ou essa total limitação praticamente na leitura e na escrita. Por outro lado, esse nosso estudo, que cada vez mais vem investigando
como se dá esse fenômeno do alfabetismo relacionado às oportunidades trazidas pelo mundo digital, mostra que essas pessoas, assim como as demais, estão tendo acesso às plataformas de maneira geral e às redes sociais em particular. Então, se pôr um pouco nos panos, né, tentar se imaginar no universo dessas pessoas que, tendo acesso a todas essas plataformas, por outro lado, tem também muitas limitações na sua compreensão da linguagem escrita e na sua capacidade de produzir textos escritos, e como é que isso acaba propagando não só as fake news, mas também como o limita, né, como um leitor ativo, crítico, consciente e tal, da realidade que o serve. Ana, agora, segundo o IBGE, o uso da internet por aqui é maior entre jovens de 18 a 24 anos, são índices muito parecidos, né, com o de países de renda mais alta. Mas qual é a situação dos jovens quando a gente pensa os níveis de alfabetismo funcional por faixas etárias? E a ótima notícia que a gente tem, né, é que o analfabetismo funcional vem se reduzindo no Brasil significativamente por conta da universalização do acesso à escola, né? Então, se a gente olha, por exemplo, pela série histórica do INAF, pessoas que hoje têm entre 45 e 64 anos, você encontra 50% de analfabetos funcionais. Quando você já olha para o grupo que tem hoje entre 15 e 24, essa proporção cai para algo tipo em torno a 12%. Então, são realidades muito distintas. Essa geração que teve chance de maciçamente chegar à escola, não só chegar aos anos iniciais do ensino fundamental, mas também avançar, chegar ao ensino médio, muitos chegarem ao ensino superior, vem reduzindo essa proporção de analfabetos funcionais significativamente, que é uma ótima notícia. Por outro lado, a gente também está vendo que, apesar dessa escolaridade toda, eles não estão chegando em níveis de alfabetismo de proficientes, ou seja, aquele nível que você, de fato, não tem mais restrições para compreender um texto escrito, para se expressar por escrito, para, por exemplo, discernir fato de opinião, ler nas entrelinhas, perceber uma ironia. Esse é o tipo do leitor que requer uma sofisticação maior, que esses jovens expostos a esses conteúdos com frequência no mundo digital não desenvolveram, mesmo tendo tido um maior acesso à escola. Pois é, e a partir desses dados a gente fica pensando, né, de que forma essa dificuldade de compreensão influencia na tomada das decisões das pessoas, né, seja nas redes sociais ou fora dela. Então isso é importantíssimo a gente pensar nesse assunto. Como é que vocês, vindo aqui para o estúdio, Ana, já volto a falar com você, como é que você vê isso, Luísa? Essa dificuldade da compreensão, de fato, se amplia para além de um clique ou do compartilhamento de uma notícia, né? Eu acho que tem dois fatores aqui que pesam quando a gente fala de tecnologias digitais, né? O primeiro é a complexidade dessas tecnologias, né? Eu sou pesquisadora na área de segurança cibernética e eu sempre tenho bastante dificuldade em traduzir a minha pesquisa, em explicar a minha pesquisa, né, para uma pessoa que usa a internet no cotidiano, mas que não necessariamente conhece a realidade de como funciona o sistema, ou como acontece, como a segurança ou a insegurança da rede são mantidas. Esse é um elemento, a complexidade. O segundo elemento, quando a gente fala de fake news especificamente, é de que tipo de fake news, né, de que tipo de desinformação ou notícia falsa a gente está falando. Porque você tem níveis, né, de desinformação, que alguns dos quais se comunicam muito bem com o que a Ana estava falando, com a dificuldade de você compreender a mensagem que o texto está passando, o tipo de linguagem que está sendo repassado. Mas você também tem notícias que são desenhadas de uma forma muito proficiente, por assim dizer, para ludibriar, né? Notícias no sentido de você tem sites, né, que propagam notícias que são falsas, mas que fazem montagens, às vezes, né, que muitas vezes
elas parecem comunicar uma notícia que é verdadeira, né? Então você também tem toda a nuance, né? Então eu lembro sempre que é uma pergunta que quando a gente vai discutir notícia falsa, sempre alguém faz. Quem nunca compartilhou uma notícia falsa, né? Quem nunca compartilhou. Então a dificuldade de você identificar na internet o que é falso e o que é verdadeiro. Porque tem muitas que aguçar vezes, ainda mais esse desconfiômetro aí, muitas vezes você replica uma notícia e você cita fontes. segundo fonte tal. Mas será que você foi na fonte mesmo verificar? Aí você tem a nuance, mas quem é a fonte, né? Às vezes você menciona, segundo especialistas, quem é o especialista? Então tem todas essas nuances também que tem que perceber. Eu preciso encerrar esse bloco, mas quero voltar a falar com a Ana Lima e pedir, Ana, para você, por favor, divulgar para a gente, quem tiver interesse em buscar outras informações sobre o INAF, onde pode encontrar? Então, os relatórios estão disponíveis no site do Instituto Paulo Montenegro, que é o ipm.org.br, ou também da Ação Educativa, a CAU Educativa tudo junto, .org.br. Muito bem. Ana Lima, muito obrigado pela participação no nosso debate de hoje. Um abraço para você. Obrigado a vocês, gente. Bom debate aí, boa continuação. Valeu. Bom, a gente volta com o debate daqui a pouquinho falando mais sobre segurança dos seus dados na web, então não sai daí. O debate está de volta e junto dos nossos convidados discutimos por aqui os caminhos para a democratização do acesso à internet e a gestão desse espaço. Esses foram alguns dos temas discutidos por mais de 3.000 pessoas, entre autoridades, representantes de governos e de instituições do setor privado, no Fórum de Governança da Internet, que aconteceu em Paris, na França. Um outro assunto que também mobilizou discussões, você confere na reportagem que a nossa equipe preparou. Então, confere aí. Oi, galera do debate, hoje eu estou aqui com a Sil Bahia, que é diretora da OLAB e coordena o Preta Lab, uma iniciativa que estimula o uso das tecnologias por mulheres negras e indígenas. Sil, no Fórum Global da Internet desse ano foram discutidas várias temáticas relacionadas ao espaço virtual. Uma delas foi a desigualdade de gênero na internet. Como a Preta Lab atua nessa perspectiva? Bom, a gente tem feito algumas iniciativas, programas e imersões para estimular, que mulheres, principalmente negras, possam se apropriar dessas tecnologias novas, mas também qualificar um pouco a relação que a gente tem com elas, porque na verdade a gente já tem uma relação com tecnologia, seja como, consumidor, mas a gente pouco pensa quem produz as tecnologias. Então a Preta Lab, o OLAB, enquanto uma organização social, pensa muito em como que a gente estimula pessoas comuns, principalmente mulheres, negras, indígenas, nesse uso mais qualificado. Que levantamentos o Preta Lab tem feito que associem o empoderamento das mulheres ao uso das tecnologias? Fazendo um mapeamento, um levantamento para entender um pouco qual era a situação das mulheres negras e indígenas no Brasil em relação à inovação e tecnologia. Então a gente lançou uma pesquisa que está no site pretalab.com, mas era para entender um pouco, fazer um mapeamento, onde elas estão, o que elas fazem, até para poder pensar qual o sul, que a gente vai ter para as nossas ações assim no OLAB e tentar estimular algum tipo de política, não só para o acesso, mas para a permanência dessas mulheres nesses espaços, principalmente onde se produz tecnologia. Outra questão pontuada no fórum foi a presença de mulheres no campo da inovação e desenvolvimento de tecnologias. De que formas o Brasil pode estimular as lideranças femininas e o que já tem sido feito nesse sentido? Bom, primeiro eu acho que a gente precisa reconhecer a ausência dessas mulheres, E quando a gente fala dessas mulheres, também acho que é importante olhar para a diversidade de mulheres que existem no mundo, Então não adianta ter só um tipo de mulher ali. A gente tem que estimular que mulheres diferentes também estejam ali. Por exemplo, galera ali das blogueiras negras, Oxente Menina em Salvador, Desabafo Social, tem o Gato Mídia, a Agência Naia, tem várias iniciativas que já estão preocupadas e fazendo coisas nesse sentido, mas falta muito estímulo ainda, eu acho, principalmente quando a gente pensa na sustentabilidade dessas iniciativas. Bem, obrigado a Sil e a Yasmin da nossa equipe aí por essa discussão importante. Então, quero já engatar uma pergunta para a Luísa. Qual o espaço, Luísa, que as questões de gênero têm no Fórum da Internet? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque se você vai parar para ver o formato do Fórum de Governança da Internet, uma das condições para você, por exemplo, submeter uma proposta de painel, de workshop, é você ter uma certa diversidade no seu painel, Então, diversidade de setores e diversidade de gênero,
Formalmente, eu vejo que existem certas vias que tentam inserir, né, principalmente mulheres, mas do ponto de vista prático ainda tem um gap, né, um vão muito grande, né, se você vai pensar a participação e os efeitos concretos da participação das mulheres. E aí eu vou estender aqui, eu não vou falar só de mulheres cis, mulheres trans também, né? Nesse espaço. Então, aí expandindo a questão de gênero, qual é a participação também das pessoas trans, né? No Fórum de Governança da Internet, que, a meu ver, é uma participação ainda limitada, acredito que a gente pode discutir as razões pela qual é limitada, mas você tem ainda uma participação que precisa ser expandida. A participação das mulheres também, né? Você tem muitas mulheres que que comparecem ao fórum, mas ao mesmo tempo, quando a gente vai pensar na participação em instâncias de alto nível de debate, ainda é uma participação bastante limitada. A gente estava conversando, né, eu e o Luan, sobre o fato de que agora na União Internacional das Telecomunicações você tem a primeira mulher que é basicamente a chair, né, da organização, e é uma organização com séculos de vida, né? Tem mais de 100 anos. Então você simplesmente, a gente tem que parar para botar em perspectiva. E nesse ponto de vista, o Fórum de Governança da Internet tem talvez um aproveitamento mais positivo, que enfim, é um evento que está na 13ª edição, né, agora, e que tem uma participação um pouco mais considerável de mulheres nesse sentido. É isso, tem que considerar a todos, né? Questão de gênero, de raça, de renda também. E a gente vai ver agora mais um case nesse sentido. No início dos anos 2000, quando a internet começou a se popularizar no Brasil, lembra das lan houses? Pois é, uma delas lá em Antares, na zona oeste do Rio, foi o primeiro ponto de acesso à rede para muita gente. E o que começou com a ação de um morador se transformou em um movimento para a democratização da conexão com a internet. A mobilização atraiu a atenção de uma grande empresa que aí instalou uma infraestrutura de sinal similar à dos bairros mais ricos por lá. A nossa equipe conversou com quem começou essa história e a gente vê agora. Oi, pessoal do estúdio, eu estou aqui com Dando de Antares, ele que desde os 16 anos busca novos recursos de tecnologia para atender às necessidades da comunidade de Antares. Dando, como que tem sido esse trabalho com a Web Popular? Olá, pessoal. Então, Bruno, o trabalho de Web Popular é justamente isso, é o web, a parte da internet e o popular. Tornar as coisas viáveis com o que as pessoas têm na mão. A câmera digital, o que tiver para produzir conteúdo e tornar fácil, né? O que tornou sempre barreira, mas já está ali, tornar isso e colocar na rede. Sempre foi isso, o trabalho de Web Popular. E eu acabei tocando essa ideia no começo. Dando, e você acha que o acesso a esse serviço tem impactado na noção de cidadania e de democracia dos moradores? Total. A partir dos moradores que, quando passaram a ter acesso, ele passa a exercer seu papel de cidadão. Ele sempre exerceu, mas ele nunca foi ouvido. Então, de forma democrática, a rede coloca isso para ele. Quando ele olha para um colégio que não está funcionando, que ele já foi naquele local, reclamou e não teve a devida importância, quando ele coloca na rede, o superior do colégio vê isso, né? Seus amigos, vai levando isso mais à frente. Então, esse serviço ajuda isso. Ajuda ele a ser cidadão, ser democrático e colocar isso realmente em pauta, né? Realmente executar essa ideia. Então, com certeza, faz a mudança. E quais avanços são necessários quando a gente pensa nessa relação de internet com o local em que a gente mora? Tem localidades, dependendo do seu poder financeiro, a internet é muito boa. Tem localidades no qual de vulnerabilidade social que a internet é muito ruim. Mas se ambos tivessem uma internet de boa qualidade, ambos poderiam vender o serviço um para o outro e tornar isso mais qualificado, né? Melhorar os lugares de vulnerabilidade social e os lugares que já têm uma situação financeira melhor, uma prestação de serviço também de qualidade melhor. Então, uma internet de boa, funcionando, ajuda todo o ambiente, né? Todo o lugar onde essas pessoas moram. Tanto ela, seja de periferia, favelas do Brasil, ou seja ela do bairro. Muito bem, obrigado aí a Bruna e ao Pedro da nossa equipe e ao Dando por compartilhar sua história com a gente. Agora, Luan, a gente pensando aqui em termos de legislação, desde 2016 tem um projeto de emenda constitucional que prevê o acesso à internet como um direito humano fundamental, né? Ele aguarda para ser discutido no plenário do Senado. Qual a importância desse serviço ser encarado aí como um direito, o acesso à internet? Então, a questão do acesso à internet já foi estipulada no Marco Civil como
essencial para o exercício da cidadania. E a discussão sobre a internet ser ou não um direito humano é uma grande discussão no direito. E aí as pessoas dizem, não é um direito humano, porque se tudo for um direito, nada é direito humano. Então as pessoas que dizem, como o Dando falou, com a internet você é capaz de exercer outros direitos, o direito de liberdade de expressão, o direito de acessar a informação e receber, o direito de inovar, de empreender. Então eu acho que seria de um caráter simbólico você botar o acesso à internet como um direito fundamental, um direito humano. Mas o acesso ele só vai vir por meio de políticas públicas de qualidade e políticas públicas voltadas para a população marginalizada. E, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem várias políticas públicas já existentes e que não estão sendo postas em prática de maneira efetiva, como o Plano Nacional de Banda Larga. Nós temos um fundo de universalização de serviços de telecomunicações que está na casa dos bilhões e até agora nunca foi gasto. Então, assim, transformar o acesso à internet como direito fundamental, eu creio que seria muito simbólico para levantar esse debate para a opinião pública, mas ele só vai ser efetivado por meio de políticas públicas efetivas e coerentes e bem construídas. Sem dúvida, tem uma série de questões, né? Como você disse, o exercício da cidadania se torna mais pleno se você tem o acesso à banda larga. O próprio Dando falou no depoimento, né, Luísa, sobre a localidade onde você mora, te possibilita diferentes tipos de acesso e a partir daí você vai ter um exercício da cidadania mais pleno ou mais ou menos pleno a partir daí, né? Como é que você vê essa questão em relação a quem mora em diferentes regiões, seja de grandes cidades ou pelo interior do Brasil? No Brasil a gente tem um problema de disparidade de acesso bastante considerável, né? Você tem uma região, uma parte do país que é bastante conectada e você tem uma parte que cuja conexão ainda depende, por exemplo, cada vez mais, ou de conexão por satélite, ou então por conexões móveis, né? E, recentemente, por exemplo, no Amazonas, você tem a expansão de um sistema de cabos subfluviais, né? Submarinos não, subfluviais, né? Para localidades mais afastadas de Manaus, né? A fim de levar mais conexão para aquela população. Levar conexão é um passo fundamental, a política pública para isso também é fundamental, como o Luan bem explicou, mas também facilitar, tornar possível o uso consciente da rede é muito importante. Então, criar potencialidades para que as pessoas possam usar a rede, para que as pessoas possam, por exemplo, ter algum ganho econômico a partir das suas atividades na rede. Então, que essa rede possa dar algum retorno para aquela comunidade, isso é muito importante. Tem muitos projetos no interior do Pará e no interior do Amazonas, que eu conheço bem, são projetos que eu tenho bastante familiaridade, e que estão indo nesse sentido, né, de levar não só acesso à internet, mas, curiosamente, acesso de celular mesmo, rede 3G. Então, às vezes, você tem localidades que não tem nem sinal de celular para chegar. Então, como a gente alcança essas localidades mais afastadas? E aí, depois, voltando para as cidades, né, voltando para o eixo, por exemplo, sul-sudeste, como você torna mais equânime o acesso, né, dentro das cidades, dentro das zonas das cidades. Então, às vezes, você sai do Rio de Janeiro, você também já não tem uma boa conexão. Né? Você sai mesmo de dentro bairro, da cidade, um bairro você pro sai outro, exatamente já da tem uma Zona Sul, diferença, você não né? tem uma boa conexão. Então, como você torna essa conexão mais equitativa, dá mais qualidade de conexão para as pessoas, isso também é um desafio de política pública, né, de execução dessas políticas, né, não só no nível federal, mas no nível estadual e no nível local, fundamentalmente. Isso é um engajamento tanto do setor público, né, que exige um engajamento do setor público, quanto da sociedade civil e do setor privado. Sem dúvida. Bom, o acesso a redes de informação e comunicação em condições sociais e geográficas iguais também tem motivado o trabalho de uma cooperativa de pesquisadores. A gente vai saber mais agora sobre essa iniciativa. A Colab foi fundada em 2017 com o objetivo de fomentar, capacitar e financiar até redes comunitárias, né? A gente faz encontros de compartilhamento de conhecimento para treinar e desenvolver novas técnicas de rede comunitária. Quando a gente consegue algum financiamento, a gente vai nas próprias redes e nas comunidades, né? E faz uma imersão que possibilita já criar uma pequena rede e deixá-la em funcionamento para que depois possa ser expandida. Fazemos parte de desenvolvimento tecnológico, fazemos também
Tudo que trabalhar para uma regulamentação pelos direitos digitais, para que seja mais fácil e viável construir novas redes, né? E para que, de maneira geral, essa cultura de que a gente pode fazer a nossa rede e que o acesso à internet seja menos como uma atividade comercial e mais como um direito universal, né? Como a gente tem que lutar pelo acesso à água, a gente tem que lutar pelo acesso à comunicação digital. Muito bem, obrigado ao Bruno. Então, para saber mais sobre essa iniciativa, a gente aproveita aí os avanços da internet para conversar com o Thiago Novaes, que está lá em Londres, na Inglaterra. Thiago, bem-vindo ao nosso debate. A gente sabe que você também é pesquisador da Colab, né, Cooperativa Laboratório de Redes Livres. Explica para a gente como é que funciona essa rede de comunicação e de produção de conteúdo. Claro, gente. Muito boa noite, é uma alegria aqui. Enfim, o ideal seria ter um dos nossos colaboradores aí, mas valendo justamente da internet. Bom, parabenizando aí a iniciativa do debate, saudando a Luísa e o Luan, e a você, agradecendo pelo convite. Bom, a Colab, como comentou o Bruno, a gente fez uma chamada pública, né, para receber projetos do Brasil, depois de ter sido premiada o projeto pela Mozilla Foundation, e a gente implementou até hoje 8 redes comunitárias no Brasil, que é uma maneira que a gente está trabalhando para conectar, para ajudar a conectar esse próximo bilhão de pessoas que está desconectada, né? A gente sabe que as empresas muitas vezes não têm interesse comercial em levar o serviço de internet, e a gente acabou invertendo a pergunta, e a gente quer contribuir com as comunidades com a solução de como essas pessoas podem se conectar e manter as suas próprias redes. E como é que você consegue mensurar um pouco já o impacto que vocês têm conseguido a partir dessa iniciativa? Bom, o primeiro mapeamento que a gente fez foi de mais de 50 comunidades e é crescente a demanda, enfim, as pessoas buscando, né, mais informações. Recentemente no Rio Grande do Sul, um agrupamento quilombola se mobilizou e buscou o Henrique, enfim, a gente está distribuído no Brasil inteiro. Então, assim, considerando que o Brasil tem metade da sua população praticamente desconectada, né, a gente está tentando prover soluções de baixo custo, sobretudo com redes mesh, que são redes em malha, que se utilizam aí de roteadores de baixo custo, cerca de R$100. Um roteador desse pode cobrir uma área se comunicando com outro roteador e fazer um sinal distribuído. E assim, de imediato, a gente vê que as pessoas que se conectam, né, conseguem conversar com seus parentes, seus amigos, enfim, mas destacando sobretudo a conversa que apresentou o Dando, a questão da produção de conteúdo, né? A gente tem feito trabalhos com comunidades quilombolas, indígenas, e a nossa preocupação principal é que essas comunidades produzam seu próprio conteúdo. Então, dar visibilidade para a demanda, para áreas de conflito de território, né? Enfim, que as pessoas possam se colocar na rede, tem sido de fato a nossa prioridade. Agora, Thiago, antes aqui no iniciozinho do bloco, a Luísa falava um pouco sobre não só o acesso, mas também como gerar renda a partir daí. A gente sabe que também algumas iniciativas assessoradas pelo Colab têm incentivado o empreendedorismo nesses locais. Fala um pouquinho pra gente nesse sentido, como é que vocês têm conseguido também incentivar aí a geração de renda nas comunidades? Claro, essa foi uma das principais motivações da premiação, né, da Mozilla Foundation, porque a gente apresentou um modelo de sustentabilidade que a Colab não oferece o serviço, né, de instalação dos equipamentos, depois vai embora, e aí fica um pouco como a comunidade se vira, né? A gente tem a ideia de que a comunidade possa gerar pequenas senhas, né, mensais, que na verdade custariam um custo muito menor do que eventualmente uma conexão comercial, e aí por meio de um portal captivo, né, que é uma entrada, que é tipo uma interface de um site que as pessoas entram, elas estão podendo saber que elas estão utilizando a rede local e com isso pagar R$10, R$15 mensalmente e com isso gerar uma renda que vai, na verdade, voltar esse empréstimo que a Colab faz para que a gente possa continuar o nosso trabalho. Então, é uma ideia de dupla sustentabilidade. Ao mesmo tempo que a gente tenta gerar uma sustentabilidade empreendedora para essas comunidades, para que elas possam, né, gerar as senhas e mobilizar organização social local para que eles mantenham a própria rede, é uma maneira que a gente encontrou também de receber esse nosso trabalho de volta, esse empréstimo, para que a gente possa continuar atendendo, enfim, fazendo novas relações com novas comunidades e dar continuidade ao trabalho.
Bacana, eu quero repercutir aqui no estúdio, saber do Luan, como é que a criação dessas redes comunitárias tem repercutido nos fóruns de governança da internet? Então, tem ganhado bastante destaque essas discussões nos últimos 3 anos, por exemplo. Foi criado um grupo de trabalho chamado Uma Coalizão Dinâmica em Comunidades, Redes Comunitárias, em que vários especialistas da academia, do setor privado, sociedade civil, se juntam para produzir produtos anuais durante o IGF. E o produto desse ano foi um livro chamado Como Construir a Sua Própria Rede Comunitária. E aí você percebe que essas comunidades são as mais desconectadas por diversos fatores. E muito se discute que os primeiros 50% da população que foi conectada foi muito fácil. O difícil vai ser conectar os outros 50% por diversos fatores. Geográficos e econômicos, eu destaco esses dois. Econômicos, por exemplo, a gente tem no Brasil 4 grandes operadoras que comandam 80% do mercado. E a gente tem, para os outros 20%, 6 mil pequenos provedores que trabalham de forma árdua e muito interessante. A gente tem cooperativas, pequenos provedores, redes comunitárias que estão fazendo esse trabalho de uma forma muito mais intensa e de uma forma muito mais horizontal e democrática, pois elas, apesar de terem o seu interesse econômico, elas também têm um interesse social muito grande embutido nelas. Então, essa disparidade do mercado brasileiro é um dos grandes fatores. O segundo, como a Luísa já tinha falado, é a questão geográfica. Eu sou do Amazonas, e aí lá você tem uma questão de chegar aos pontos das cidades, porque não tem transporte, e são pontos muito isolados, e até próprio na capital ainda é isolado do resto do Brasil, e você acaba não tendo uma internet de qualidade. E que muitas vezes é provida justamente por esses grandes operadores que não têm um interesse tão grande em prover infraestrutura para comunidades locais, pois não vai ver um retorno financeiro tão grande como elas esperam. Sem dúvida. Bom, Thiago, para a gente encerrar, quais têm sido aí os desafios para a criação dessas redes comunitárias, para que se expandam ainda mais, né, se tornem mais democráticas aí e que a informação e a comunicação chegue para mais gente? Sim. Olha, a gente tem tido a experiência de que o principal desafio não é nem econômico nem técnico, né, embora isso pareça ser o principal motivador da dificuldade, né? Na verdade, a organização social local é o principal dificultante, o principal obstáculo. Porque, tecnicamente, enfim, né, conseguir manter um roteador de baixo custo numa caixa hermética funcionando, ou mesmo operar um pouco de linha de código, a gente tem encontrado, inclusive, estava citando a Luan, Luísa, a região norte, é a região onde eu tenho trabalhado com mais frequência, especialmente quando a gente montou uma rede local em Juruti Velho, no Pará, e outras redes sendo montadas na região, a gente encontra pessoas com conhecimento técnico, né? Economicamente, eu estou falando de tecnologias de baixo custo, né? Estou falando de roteadores de R$100, que podem ser, enfim, com R$1.000 você tem a cobertura de 2.000 pessoas, mais um sinal satelital, você consegue cobrir essa região. A questão toda que tem sido enfocada é como gerar sustentabilidade dessas redes, né? Então, a organização social local tem sido o principal desafio para que as pessoas realmente se mobilizem em torno de como é que mantém essa rede, que usos devem ser feitos e, sobretudo, produzir conteúdo, né? Porque a gente também não quer conectar esse próximo bilhão para fazer um uso, digamos assim, alienado da rede, né? Simplesmente utilizar as redes. Vocês comentavam agora sobre o analfabetismo digital, né? Imagine que comunidades tradicionais não vão também ler termos de uso, etc. Então, a gente também não quer ajudar a criar um monte de consumidores de internet, né, que vão ser utilizados seus dados contra elas mesmas, numa vigilância absurda, né, como a gente está vivendo. Então, a gente quer que essas pessoas também entendam, e a Culab se empenha muito em fornecer oficinas, né, de produção de conteúdo, de instrução de quais são as ilegalidades presentes nesses termos de serviço do Facebook, enfim, de várias redes, né, proprietárias, e apontar que tem soluções para isso, né? Que com um pouco de educação e um pouco de organização social é possível sim se conectar à internet, mas não só à internet, né? Usar os roteadores também como uma rede local. Ao invés de você usar um celular, você pode mandar a sua mensagem para uma rede local que tem uma capacidade de 300 megabits por segundo de transferência de dados, né? Um roteadorzinho desses de R$100. Enfim, então a gente tem trabalhado muito com a organização social. O critério de seleção da Culab foi justamente o quanto essa comunidade era organizada para receber os equipamentos, receber a visita técnica e o quanto ela também estava apta a, eventualmente, devolver esse empréstimo para a Culab para que a gente continue fazendo esse trabalho que tem aí um horizonte amplo, né, de atuação que, como o Luan falava, enfim, no mundo em todo somos, né, 50% da população não está tendo acesso à internet, sobretudo por questões
de desinteresse comercial de prover serviço. Tiago, a gente vai mostrar o site, mas eu quero perguntar para você, quem tiver interesse em participar dessa rede, participar da Colab, como faz? Sim, a gente fez uma chamada pública, a gente tem o e-mail info@colab.org, que é o nosso principal meio de comunicação. A gente mantém uma lista Telegram também, onde as pessoas podem aderir, que é uma lista pública agora, né, que a gente está disponibilizando. E a gente tem também um fórum técnico, que inclusive atualmente está dando suporte técnico, tem aqui acompanhado na Casa dos Meninos de São Paulo e tal. Nossas redes, né, geram justamente uma comunicação permanente. Então, quem quiser ter mais informação de como é que pode eventualmente receber essa visita e tal, e ver a viabilidade técnica, né, de como operar uma rede comunitária, qual seria o melhor arranjo técnico, manda um e-mail para a gente, para info@colab.org, e também pelo nosso site está disponível isso, e a gente está, à medida que a gente for recebendo os nossos empréstimos e também outros financiamentos, né, que a gente está buscando, a gente vai ampliar o nosso trabalho. Você que é técnico, você que tem vontade de aprender um pouco mais sobre redes comunitárias, entre em contato, a gente vai ter enorme prazer em compartilhar com vocês. A gente é um laboratório aberto, sim. Muito bacana. E a gente tem muita vontade de receber mais pessoas trabalhando com a gente. Valeu, Tiago. Muito obrigado pela participação, por ter compartilhado essas informações com a gente. Bom trabalho para você. Muito obrigado. Boa noite. Valeu. Bom, a gente já está aqui chegando no finalzinho do nosso programa. Eu quero ouvir as considerações finais de vocês. Queria primeiramente ouvir do Luan em relação à legislação. A gente já falou bastante aqui sobre isso, mas como é que você acredita aí que a gente pode pensar no futuro da nossa internet a partir da legislação que já temos e o que está aí em discussão ainda para ser aprovado no país? Eu acho que tem primeiro 2 pontos. O Marco Civil da Internet, que precisa ser protegido. Após a aprovação dele, houveram diversas tentativas de modificação e diversas modificações muito aterrorizantes. Eu acho que um dos pontos principais é manter o Marco Civil e tentar aprimorá-lo, e tentar aprimorá-lo de uma forma coletiva, com discussões e audiências públicas. O segundo ponto é reconhecer a vitória que foi a aprovação da Lei de Dados Pessoais, que foi aprovada esse ano e que vai entrar em vigor só em 2020, mas ficou faltando um pontinho, que foi a autoridade que vai garantir que ela seja aplicada de forma eficiente, de forma segura. Então, a gente espera que o governo atual, o próximo, tenha a ciência de que o Brasil precisa de uma autoridade nacional de proteção de dados e uma autoridade nacional independente e que possa garantir os direitos de todo mundo, não só dos cidadãos, mas também das próprias empresas, e que para isso é uma grande exigência da União Europeia e de outros países para que tenham negócios relacionados a dados com o país. Ou seja, se a gente não tiver uma autoridade nacional, a nossa lei não vai funcionar. E um outro ponto é agora, como comentei com você, tentar fazer com que o Plano Nacional de Banda Larga, o FUST, que é o Fundo de Universalização, seja utilizado e que as políticas públicas relacionadas à internet sejam debatidas de forma coletiva e de forma abertas, com consultas públicas, assim como foi o Marco Civil, assim como foi a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Eu acho que a Luísa também poderia falar um pouco do Plano de Internet das Coisas, que acabou de ser lançado, que também é uma legislação importantíssima, interna, né? Muito importante. Para a gente encerrar, Luísa. Continuando um pouco o que o Luan tinha falado, já vou entrar também, já estava pensando inclusive em entrar na discussão sobre, na discussão não, mas na consideração sobre o plano de internet das coisas. O nosso tempo está acabando. É muito importante que o Brasil consiga se reencontrar do ponto de vista da política para a internet. Né? Reencontrar o seu papel, reencontrar o que a sua significação nesse processo. Né? E eu vejo talvez o plano de internet das coisas como um processo que pode resultar em um novo caminho que o Brasil possa encontrar, mas aí eu abro os parênteses, isso só pode acontecer e aí só pode o plano concretamente ele só vai se tornar interessante do ponto de vista tanto para usuários quanto para negócios quanto para o próprio governo se ele for lido em conjunto com a Lei de Proteção de Dados Pessoais e aí a importância da autoridade nacional, né, da supervisão independente que a autoridade nacional traria. Né? Então, se você pensa, por exemplo, o desenvolvimento desse setor, não sei se nem a gente pode chamar de setor, mas desse campo de internet das coisas e aplicações, você tem que pensar nesse ecossistema, né? de regulação e tudo mais. E aí eu queria até aproveitar, né, para falar que a gente está lançando um estudo sobre internet das coisas, lá no Instituto Igarapé hoje, inclusive. Então, é um estudo sobre privacidade e segurança para a internet das coisas, no qual a gente discute alguns dos desafios, né? Que se apresentam não só
do ponto de vista da tecnologia, mas para o Brasil de uma forma mais ampla. Então, vale muito a pena. Então, fica o convite para quem quiser também saber mais, acessando o site do Igarapé. Isso, institutoigarapé.org.br, e a área de segurança cibernética, a abinha lá. Muito bem, esse assunto não acaba por aqui, mas o nosso tempo sim, infelizmente. A gente vai voltar a esse assunto, mas muito obrigado, Luan e Luísa, pela companhia, por trocar tantas informações importantes no programa de hoje. A gente tem aqui, para encerrar, falando internet, tem nosso quadro aqui, que é o mais divertido, a gente tenta dar uma quebrada também, que é o quadro dos memes. Então, vamos lá, para a tela, antes de encerrarmos. Tá aí, né? Quem nunca passou por isso, né? 100% do pacote utilizado, a galera mal desbloqueia o celular, já passa por esse problema aí. E o nosso amado Chapolin Colorado aí, né, dizendo, não confie nas pessoas da internet. Pois é, né? Mas hoje em dia, misericórdia, né? A corrente do Zap falando que o mundo vai acabar. Quantas vezes já não recebemos uma dessa, né? E ainda, passando tanto tempo na frente do computador, no Dia das Mães, vai abraçar a placa-mãe. Muito bom. Bom, o debate de hoje fica por aqui, tempo estouradíssimo, obrigado pela companhia. A gente está toda semana no Futraplay, no Facebook, na TV, onde você quiser, nos encontre lá. Um beijo, um abraço e até a próxima.